Novo governo, novos tempos e até novas carrancas. Eu não me refiro nem ao carranca do presidente eleito. Eu me refiro sim ao Paulo Guedes, o futuro ministro da Economia, já hoje anunciado oficialmente, e que vai abarcar um verdadeiro superministério composto justamente do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento e do Ministério do Comércio, da Indústria e do Comércio Exterior. Então, este homem vai mandar em tudo no que disser respeito à economia brasileira. Já se dizia que o Paulo Guedes seria o cérebro deste governo. E foi o próprio candidato de então, Jair Bolsonaro, que disse que não entendia nada de economia e que iria entregar tudo ao Paulo Guedes, porque ele é o homem que entende de economia e, portanto, é quem vai cuidar da economia. Só que a economia, como sabemos, é que a base fundamental do governo. A partir dela é que o governo pode gastar, é que o governo pode fazer políticas públicas e, inclusive, governar no sentido amplo da palavra. E agora chega o Paulo Guedes, já começa a espinafrar, inclusive aquele que seria seu chefe na organização administrativa, que é o futuro chefe, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Ele praticamente deu um cala-boca no Onyx Lorenzoni, que, em contato com os parlamentares, chegou à conclusão de que a reforma da Previdência não deve ser votada este ano. Mas o Paulo Guedes disse negativo. E, ao que parece, ele também vai ganhar essa briga com o Lorenzoni. Mas vamos ver também o tom de voz com que fala esse novo ministro. Mas vamos ver aqui a notícia da rádio CBN que retratou a situação dos dois ministros. Diz aqui: Paulo Guedes desautoriza fala de Onyx sobre reforma da Previdência. O economista da campanha do presidente eleito Jair Bolsonaro disse que as declarações do futuro ministro da Casa Civil, que quer votar a reforma só no ano que vem, é fala de um político falando de economia. E emendou: é o mesmo que eu falar de política. Não dá certo. Para Paulo Guedes, o atraso é ruim para o mercado. E veja como é que ele se expressa. Ressaltou que o atraso em votar a pauta é ruim para o mercado e comentou que as declarações de Onyx são, abre aspas, de um político falando coisa de economia. Fecha aspas. Vamos ouvir. Olha aqui, ó. Ele está dizendo que o Onyx, que é coordenador político, falou de banda cambial. E ao mesmo tempo ele está dizendo que o Onyx, que é coordenador político, falou que não tem pressa na Previdência. Aí o mercado cai. Vocês estão assustados por quê? É um político falando de coisa de economia. É a mesma coisa que eu saio falando agora de política. Não dá certo, certo? Bom, este é o estilo do governo que nos espera. Porque o Paulo Guedes, como a gente sabe, é um economista, um Chicago boy, ou seja, é formado em PhD pela Universidade de Chicago. É um banqueiro, ele foi um dos fundadores do Banco Pactual. E, sobretudo, principalmente, ele é um dos articuladores do Instituto Millennium, aquele instituto que leva jovens brasileiros para os Estados Unidos terem uma formação política, principalmente jornalistas e formadores de opinião. Então é este homem que vai guiar não só a economia, mas parece que também os nossos espíritos. E vamos ouvir também as suas impressões sobre o Mercosul e, sobretudo, sobre a Argentina. Inclusive a Argentina, que tem como presidente da República um grande neoliberal, o Macri. Mas mesmo assim ele não quer nem saber.
Ele disse que não vai priorizar a Argentina, não vai priorizar o Paraguai, não vai priorizar a Venezuela. Ele sabe que a prioridade deles está lá no norte. Mas ouçamos aí o que nos diz este ministro da Economia, o tal do czar da economia, como se dizia na ditadura militar, em referência ao então todo-poderoso ministro Delfim Neto. Foi. Em que sentido? No sentido que você só negocia com gente que tiver inclinações bolivarianas. A Argentina é uma bolivariana. Não, nós não vamos quebrar com ninguém, nós só vamos... Não, nós não vamos quebrar nenhum relacionamento. Não. De novo, pergunta mal feita. A pergunta é o seguinte: eu só vou comercializar com a Argentina? Não. Eu só vou comercializar com Venezuela, Bolívia e Argentina? Não. Nós vamos negociar com o mundo. A Bolívia e Venezuela Depois somos 4 países que estão. Isso. O que vai acontecer com Venezuela? Serão mais países. Nós não seremos prisioneiros de relações ideológicas. E não é prioridade. Não, a prioridade não é o Mercosul. O Mercosul não é prioridade. Não é prioridade. Tá certo? É isso que você quer ouvir? Queria ouvir isso? Você está vendo que tem um estilo que combina com o do presidente, né? Que a gente fala a verdade. A gente não está preocupado em te agradar. Qual seria a relação da União Europeia?